um pouco mais de um ano do início da pandemia, Tavira teve aí períodos complicados. Neste momento, nem tanto. Qual é o ponto de situação? Que balanço é que é possível fazer? Pronto, neste momento a situação melhorou, efetivamente, o confinamento geral destes últimos meses possibilitou controlar uma situação que tinha acontecido no final de 2020, já aqui com a presença da nova variante, a variante inglesa, que de facto é bastante mais contagiosa. Dizer que o balanço deste ano, pronto, nós tivemos aquele primeiro impacto com os 30 trabalhadores agrícolas ainda numa fase em que sabíamos muito pouco sobre o assunto. Eles estiveram isolados numa primeira fase na nossa ZAP, na nossa zona de apoio à população. Lembro que na altura as pessoas não faziam só os 10 dias, não é, para ter alta, tinham que esperar um teste positivo, portanto chegámos a ter uma parte destes trabalhadores agrícolas, sendo que chegou lá a ficar quase praticamente desde abril, desde final de março, início de abril, até julho, na ZAP. E pronto, entretanto, tivemos também alguns surtos em lares, não é? Quando tivemos aqui o surto em dezembro, tivemos um surto num lar, onde faleceu um número significativo de idosos, portanto, eram 67 utentes, 57, eram 60 utentes, 57 foram infectados, e infelizmente acabámos por ter desses 57 infectados 13 vítimas mortais, que lamentamos e obviamente foi uma grande perda aqui para o município. E pronto, foi assim a fase mais difícil. O verão correu mais ou menos, este ano também já tivemos aqui mais um surto entre trabalhadores migrantes, portanto um surto. Os trabalhadores migrantes, por força da mobilidade que ocorre, é um bocadinho difícil de controlar, apesar de as explorações agrícolas fazerem testes preventivos, mas eles trabalham mesmo com muitos trabalhadores sazonais, muitos de empresas de trabalho temporário, que circulam 2, 3 dias, e portanto estas mobilidades também são muito difíceis de controlar, apesar de se fazer estas testagens preventivas. Tivemos também um surto de 16, que o trabalho articulado da saúde pública, da GNR, permitiu fazer testagens massivas e, portanto, controlar o foco que ficou por 18 pessoas, trabalhadores agrícolas, que foram mantidos em isolamento, que a Câmara depois contribuiu, obviamente, com o apoio alimentar, e conseguimos também ultrapassar esse foco. Portanto, tem sido um ano, sobretudo, eu diria, de grandes aprendizagens e de tentarmos, obviamente, com a pouca informação que existia no início, ir tentando encontrar soluções para os problemas, numa primeira fase para responder à crise sanitária, não é? E, no fundo, estamos aqui perante uma crise de saúde pública, e em que eu queria aqui valorizar o trabalho que tem sido feito em parceria e em articulação entre as forças de segurança, entre a saúde pública, entre o acesso ao Tavento, o município, as IPSS, os bombeiros municipais, a Cruz Vermelha. Portanto, tem sido aqui um trabalho articulado que também tem possibilitado contermos estes surtos, e obviamente agradecer aqui a todos esse trabalho sempre em prol do mesmo, não é? Que é proteger a nossa população. Essa é a resposta à crise sanitária, depois tem sido também a resposta que temos que criar para apoiar aqueles que ficam mais afetados por toda esta crise. Por força da pandemia, teve que fazer alterações aos planos iniciais. É certo que a Sra. Presidente herdou o seu mandato, mas estava por dentro das coisas. Mas o rumo que tinha traçado teve que ser alterado, necessariamente. O rumo foi todo diferente, não é? Só para concluir, a pandemia exatamente fez-nos logo numa fase inicial tomar algumas medidas que passaram obviamente pela isenção de taxas de publicidade, de esplanada, isenção de rendas sociais, de rendas dos nossos espaços comerciais. Também no primeiro confinamento
também as taxas fixas da água, do saneamento e dos resíduos, que voltámos a repetir neste confinamento geral só para os não domésticos, portanto, para a parte do comércio, não é? Depois, obviamente, também medidas de apoio às famílias, nomeadamente alimentar, algumas despesas também temos apoiado, obviamente, através de protocolos que também temos com a PSS, distribuição de senhas alimentares, regime também de refeições em regime de takeaway, pronto, uma série, pronto, desde a disponibilização também de compras através das juntas de freguesia à população mais idosa para não sair de casa, pronto, muitas medidas de apoio que fizemos nesta fase inicial e que agora se continuaram a prorrogar, não é? Que neste ano tem sido mais aqui a vertente dos empresários, tem sido uma preocupação, obviamente, a economia está a sofrer muito. No Natal tentámos criar aqui, juntamente com a Associação da Baixa de Tavira, algumas medidas de incentivo a comprar no comércio local. Depois também tivemos um fundo destinado de 450 mil euros destinados aos empresários. Entretanto, o fundo também esgotou, não conseguimos abarcar todas as candidaturas e, portanto, agora está o município ele próprio a preparar também um regulamento para tentar apoiar e dotar aqui de mais algum valor a acrescer a estes 450 mil que já demos. Portanto, toda esta situação obviamente que alterou, não é? Alterou, bem, para começar, alterou praticamente no dia da declaração de estado de emergência, seria o dia da comemoração dos 500 anos da elevação de Tavira à cidade, e portanto daí começou logo as alterações, nós não fizemos o programa que estava previsto, ele foi cancelado, e depois todas as iniciativas, o verão, acabámos por realizar o verão em Tavira de uma forma muito diferente, sem espetáculos de rua, nem recintos fechados, a feira da dieta que não fizemos, os santos populares, pronto. Toda a programação que nós tínhamos, projetos que tinham a ver, onde havia workshops, onde havia sensibilizações de grupos, como a Rota do Polvo, a Rota do Atum, pronto, tudo isso acabou por não acontecer, não é? Centrámos as nossas medidas nestes apoios e pronto, sem descurar obviamente as obras públicas, e os investimentos que a Câmara tinha, nós continuámos, nós nunca parámos as empreitadas, implementámos planos de contingência, obviamente tivemos empreiteiros que tiveram problemas com situações de Covid, as obras praticamente todas atrasaram, por força das pessoas, não é? Dos próprios planos de contingência das empresas e também por força dos materiais, não é? Também muita coisa parou, não havia fornecimento atempado de materiais, portanto também acabámos aqui por sentir isso. Obviamente que isso descontrolou o timing e os cronogramas temporais que tínhamos aqui pensado para as empreitadas, mas mais ou menos aí conseguimos fazer o nosso caminho, também reestruturámos a forma como fazíamos o atendimento, criámos um balcão único para as pessoas não entrarem aqui na Câmara, não é? Ou melhor, diminuir o fluxo de entrada apenas para reuniões, etc. Portanto, o atendimento está deslocalizado noutro sítio e pronto, e obviamente que houve essa alteração toda, com um investimento se calhar mais de, eu não vou dizer à data porque não tenho valores à data, mas se calhar a rondar já mais de 2 milhões de euros, não é? E uma perda de receita também a ultrapassarem muito 1 milhão de euros, aí a rondar 1.300.000 euros, se calhar já de receita que o município abdicou, não é? Para tentar pô-la do lado das famílias, do lado da economia, como forma de apoio. Portanto, de alguma forma, as finanças da Câmara estão em perigo, tendo em conta os felizmente, a Câmara tem uma situação financeira que nos tem permitido ajudar, que nos permitiu dotar este fundo de empresários de um valor quase perto de 500 milhões de euros, que nos vai permitir agora reforçar. Estou a prever, ainda não tenho a certeza, mas estamos a ponderar que possamos afetar 300 mil euros para esse fundo, não é? E pronto, e temos aqui mantido alguma saúde financeira no município, podendo ajudar e também sem ter que prescindir de investimentos que estamos a realizar, estas empreitadas de obra pública,
e que consideramos também eles necessários. Portanto, temos conseguido aqui este equilíbrio, fruto obviamente também da saúde financeira do município.